CBN e a tecnologia, com Gilberto Sodré. Gilberto, novamente conosco essa semana, depois do desafio com o CBN e o seu trabalho na quarta-feira. Gilberto volta a falar só sobre tecnologia nessa sexta, não é mesmo, Gilberto? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui. E como a gente prometeu na semana passada, na última sexta, a gente continua falando sobre a utilização da máquina fotográfica digital. Exatamente. Vamos falar agora um pouco sobre dicas de como tirar fotos com a sua câmera digital. Ok, vamos começar então, Gilberto, pelo enquadramento, né? Como é que que opções a gente deve saber diferenciar na hora de enquadrar a pessoa ou o ambiente? Isso. O enquadramento, eu diria que é quase 50% do resultado da foto. Então, ou seja, primeiro o ouvinte deve fugir daquela tentação que todos têm de colocar o objeto a ser fotografado no centro do quadro, né? Ou seja, normalmente você compõe, faz uma composição um pouco mais criativa quando você tira o objeto principal do centro do quadro. Então, por exemplo, para a gente ter uma base, para os ouvintes terem uma base, né? Imagine a foto, divida a foto em 3 colunas e 3 linhas. Imagine que tem pontos em torno, assim, 4 pontos em torno dessas linhas que se encontram, né, entre si. Nesses pontos são pontos, vamos chamar assim, de principais da foto. Se você colocar o objeto numa desses pontos que as linhas se encontram, 3 linhas verticais e 3 linhas horizontais, eu diria que a foto vai ter uma beleza estética um pouco melhor. Então, é uma coisa interessante se eles puderem colocar os pontos, ou os objetos fotografados nesses pontos. Esses 4 pontos? Nesses 6 pontos. 6 pontos. Então não tem meio. Não tem meio, exatamente. Ou seja, tente tirar o objeto fotografado do centro da foto. Ou seja, que normalmente chama muito mais atenção e aí acaba você tirando o resto da composição da foto, né? Então essa é uma questão interessante. Muito bom, essa eu não sabia. Exatamente. Aprendi hoje com o Gilberto. Outra questão interessante é você, nem sempre a foto usando uma máquina na posição normal, né, é uma questão interessante. Você pode, por exemplo, fazer uma composição criativa, colocando a foto de forma inclinada, a máquina de forma inclinada, ou na forma do lado contrário, ou seja, de forma com a parte menor embaixo, a parte maior na lateral, ou seja, com uma foto de lado. Dá também uma boa composição para a sua foto. Então, a gente tem muito medo de inovar, né? E não dá certo e perder o momento. Exatamente. A gente pode aproveitar porque a foto digital ela é de graça, ou seja, você pode tirar várias fotos e mais do que isso, você pode rever a foto, voltar, apagar e fazer de novo. Então, ou seja, isso acaba facilitando a sua criatividade. Então, use a criatividade para isso, né? Com relação à iluminação. Isso é uma coisa interessante, ou seja, o uso do flash, por exemplo, né? O flash é um recurso difícil de usar. Reconheço que é difícil de usar o flash. É certo deixar sempre no automático? Não é certo. Errado. Normalmente, a definição, o flash tira toda a naturalidade da foto. Então, quando você vai bater uma foto com flash, aquela luz natural, aquele ambiente, todo aquele clima da foto acaba sendo quebrado por causa do flash. E tem outra questão, as máquinas digitais hoje normalmente têm um flash muito fraco, que tem um alcance muito pequeno. Então, quando você coloca o flash no automático, ele tende a iluminar qualquer tipo de foto e acaba quebrando esse clima da iluminação natural. Então, uma outra dica é tente utilizar o máximo possível o flash naquela situação ou desligado, né, e para você fazer um teste e ver se a iluminação natural fica interessante, ou a gente chama de SL, é um modo que algumas máquinas têm, que o flash é disparado, mas ele não quebra, ele é como um complemento da luz natural. Ele não é com a potência total do flash, ele coloca como uma potência um pouco reduzida, só para ele quebrar um pouco das sombras. Por exemplo, uma situação bem interessante que o flash pode ser utilizado é quando você tira fotos que tem iluminação por trás do objeto a ser fotografado. Por exemplo, tem um pôr do sol, uma pessoa está de costa para o pôr do sol. E aí quando você vai bater uma foto dessa natureza, normalmente o objeto fica escuro e a foto fica toda numa iluminação normal. No caso do flash, disparando nessa situação, o objeto vai estar iluminado e a foto também. Então, ou seja, o flash ele tem que ser utilizado com um certo cuidado e a dica é experimente, né? Tente, né? E nem sempre colocar ele totalmente no automático vai resolver a sua questão ou vai ter uma foto interessante. Quando a gente fala da iluminação externa, você já citou aí o caso do pôr do sol, mas eu imagino, por exemplo, num dia claro, com muito sol, qual deve ser o meu procedimento? O flash, por exemplo, vamos numa praia, por exemplo, pode bater uma foto agora que tem sol, né, numa praia. O sol muito forte costuma deixar
fotos muito duras, a gente chama, ou seja, com muitas sombras fortes, pronunciadas, principalmente aquela questão que quem quer esconder as rugas, né? Quem quer esconder essas marcas do rosto, o flash ajuda a suavizar essas sombras e fica uma foto muito mais natural também. Então, ou seja, mesmo no dia de sol, uma luz de sol, o flash é interessante ser utilizado também. Olha, essa também a gente não sabia aqui, viu? Agora, a gente deve se fotografar o objeto de acordo com a claridade ou contra a claridade? Esse é um recurso de criação. Pode ser a contra a claridade, e aí você usa o flash para poder evitar essas sombras, ou então a favor da claridade. E aí tome cuidado também que quando o sol está muito forte, as pessoas costumam fazer aquela careta, né, quando o sol está forte, então é difícil de você ter uma foto também natural. Então tudo é uma questão de analisar, olhar o que está acontecendo e ter o bom senso aí de escolher um enquadramento correto para isso. Ok, a gente segue com as perguntas. E qual o melhor fundo para as fotos? Isso, o fundo é uma coisa interessante, ou seja, o fundo tem que compor a foto, mas ele não pode atrapalhar ou poluir a fotografia, não pode tirar a atenção do objeto principal que você está fotografando. Então é uma questão interessante de escolher o fundo num item também importante para a foto, para a composição da foto. Parede branca é fundo? Parede branca é fundo, só que aí tem uma questão, normalmente quando a gente usa a máquina no automático, quando eu tenho um objeto muito claro sendo fotografado, a máquina supõe que aquilo tem muita luz, e aí acaba fazendo uma foto ficar um pouco mais escura, cinza, né? Então você tem que compensar isso de uma outra forma na máquina, por exemplo, aí tem algumas máquinas que têm esse tipo de recurso, para que a parede fique realmente branca. Quando você tira uma foto na parede branca, não sei quem já fez essa experiência, a parede parece que fica cinza, não branca. Porque a foto ou a máquina, ela fez uma correção para menos na iluminação. E as nossas máquinas embutidas no aparelho celular, elas funcionam? Funcionam. Tem qualidade? Tem qualidade, dá para tirar boas fotos. Eu já assisti uma exposição de fotos feitas só com celular. Bem interessante, ou seja, tem alguns limitadores, por exemplo, recursos de flash, que muitos celulares não têm, recurso da resolução que também não é tão boa como de máquinas convencionais, mas o celular tem uma coisa que é interessante, que é a espontaneidade. Em qualquer lugar você está com ele, então você pode tirar flagrantes de fotos muito interessantes com o celular. E tem uma orientação ideal de tamanho de foto para o celular? Normalmente os celulares que a gente tem são os celulares de resolução pequena, então, ou seja, 10x15 seria o máximo que você poderia ter para isso. Com garantia de boa qualidade, assim, né? E assim com alguma ainda restrição, porque normalmente os celulares que a gente tem são resoluções bem menores do que os 3 megapixels que a gente encontra em máquinas convencionais, então a resolução realmente para reprodução em papel é pequena. Gilberto, a gente tem aqui algumas perguntas de ouvintes que chegaram ao longo da semana. O Magno Correia mora em Jardim Tropical e a gente já até começou a contar a história do Magno na semana passada, né? Ele disse que comprou pilhas recarregáveis, mas elas não tinham um selo de qualidade, que acabaram por não funcionar. Como é que ele consegue comprovar a eficácia de uma pilha? Isso é difícil, Magno. A gente não tem nenhum tipo de certificação para as pilhas, né, para onde a gente compra. Então, minha dica para você é, primeiro escolha pilhas de marcas conhecidas, marcas que tenham nome no mercado, né, que tenham até indicação de outras pessoas. E outra situação é comprar pilhas em locais também confiáveis, porque a gente sabe que tem pilhas falsificadas, né, com marcas boas, mas são falsificadas. Então, escolha pilhas que tenham em locais confiáveis e de marcas confiáveis também. A Johnny também, na semana passada, ela encaminhou a seguinte pergunta, né? Como ela poderia compartilhar informações entre o notebook e o desktop? Aí, voltando à nossa aula do notebook, isso, né? E aí nós falamos aqui sobre a criação de uma rede por cabo, sem fio, entre os dois computadores. Você chegou a citar também um programa para fazer esse sincronismo, a cópia, né, dos arquivos entre os dois micros, mas não deu detalhes do programa. Isso, que você prometeu voltar com exatamente, essa informação. Eu prometi voltar aqui com a informação para complementar a informação da Dione. Bem, primeiro então já agradecer aos dois ouvintes pela participação, né? O programa, Dione, chama-se AllWaySync. Vou soletrar aqui. O site é www.allwysync.com. AllWaySync. Esse programa vai permitir que você faça o sincronismo automático entre os arquivos que estão no seu notebook e no desktop. Então você basta conectar, né, via cabo ou rede sem fio o desktop e o notebook, e esse programa vai se encarregar de copiar os programas que foram alterados no notebook para o desktop e vice-versa. É um programa bastante útil, bastante simples e gratuito.
É como se fosse um Bluetooth, assim, do celular? Isso, exatamente. É como se fosse um sincronismo do celular com os contatos do celular, né, com o celular. Não, tranquilo. Como se fosse um sincronismo entre o celular e o computador. Ele vai, então, os contatos vão ser transferidos de um lado para o outro, sem problema. Mais uma pergunta aqui, do Edson, mora em Vitória, e ele pergunta sobre a resolução das máquinas, das câmeras digitais, não é isso? E ele pergunta se se é realmente necessário pagar um pouco mais para se ter uma resolução acima de 4 megapixels. Muito bem, obrigado Edson pela participação. E como eu comentei assim, no programa da semana passada, 3 megapixels é mais do que suficiente para você ter ampliações de até 10x15, que é aquele formato padrão que a gente manda revelar aí nas lojas, né, que fazem esse tipo de trabalho aqui em Vitória. Acima disso, ou seja, acima dos 3 megapixels, vai ser necessário se você vai utilizar, por exemplo, em grandes ampliações, 20x25, coisa parecida. Então aí você vai fazer realmente diferença se você tiver uma máquina ou fotos com mais de 3 megapixels. Mas aí você tem que observar que você vai precisar de ter cartões de memória também maiores, porque cada foto, quanto maior a resolução da foto, maior o espaço que ela vai ocupar. Então, quando você precisa quando você trabalha apenas com fotos de 10x15 ou então fotos para computador apenas, então a resolução de 3 megapixels é muito mais do que suficiente para isso. Tem uma pergunta aqui do Fábio de Vitória. Ele diz o seguinte, que ele fez um vídeo, é isso? Com a minha máquina digital, com ela deitada. Aí pergunta como voltar ao vídeo normal. Isso, essa é uma pergunta muito comum, Fábio, obrigado Fábio também, é uma pergunta muito comum, Fábio, eu mesmo posso te dizer que já fiz esse pequeno equívoco, que a gente costuma usar a máquina deitada ou em pé, e aí quando você vai fazer vídeo, você também faz de um jeito ou de outro, e depois esquece que na verdade o vídeo vai ficar do lado contrário. Eu já fiz isso também, já tive essa questão, e existe um programa para isso, um programa um programa da Apple, gratuito, que faz essa situação. Eu não tenho ele aqui agora de cabeça, realmente não me lembro dele, no site da Apple tem. Mas você consegue converter a situação? Consegue girar a imagem do vídeo, e eu já fiz isso já, você consegue girar a imagem do vídeo e consegue botar de novo a imagem na orientação correta disso aqui. Eu prometo a você que na próxima sexta eu trago o programa para você, o nome do programa, e respondo a você aqui, tem solução, não jogue seu vídeo fora que tem solução para isso. Ok, Gilberto. A gente lembra que o telefone do estúdio está sempre à disposição do ouvinte das dúvidas de tecnologia no 3223-5911. Você quer falar direto com o Gilberto? Então mande um e-mail para ele, cbneatecnologia@gmail.com. Muito bem, Fernando. Esse então é o último CBN Tecnologia de 2007. Então vou aproveitar agora e desejar a todos os ouvintes, a vocês aqui do estúdio, a Fernanda também, 2007 de muita saúde, muita paz e, é claro, com muita tecnologia. A gente que agradece, você fazia parte do nosso grupo aqui de trabalho da CBN neste ano de 2007, que em 2008 a gente tenha muitas soluções de tecnologia aqui para ajudar os nossos ouvintes. Se Deus quiser, com certeza. Um bom dia, um bom ano novo para você, Gilberto. Para você também e até o ano que vem. Até o ano que vem, até a sexta-feira que vem, até sexta-feira que já vem. em 2008. Para você e todos os ouvintes.